Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, o 35º episódio, e o que eu quero falar é como que a gente pode transformar a nossa dor em força, né? Como é que a gente pode transformar as nossas dificuldades e as nossas crises em um trampolim para a gente dar um salto de qualidade na nossa vida. Então a gente está ao vivo aqui pelo Instagram, então boa noite aí, se vocês estiverem me ouvindo bem, só para eu ficar sabendo se está tudo certinho, podem me dar um oi, falando de onde vocês estão dizendo, aquela coisa do coraçãozinho também para o Instagram entender que esse pode ser um conteúdo legal, um tema legal, e aí ele pode compartilhar com mais pessoas. Hoje, dia 26 de dezembro, às 8 horas da noite. E é claro que se você estiver acompanhando, assistindo ou ouvindo em uma outra rede, em um outro horário, tudo de melhor para você também. Hoje tem bastante coisa para a gente falar, eu quero contar uma historinha, se der tempo até duas. Quero falar sobre então como é que a gente faz essa transformação, até eu gosto de usar o termo reciclagem, como é que a gente pode reciclar as nossas dores para transformá-las em algo positivo, né? Como o tema, transformar em força, transformar em capacidade de superação, transformar em sensibilidade, transformar em sabedoria. Então, é possível fazer uma transformação muito positiva de algo que naturalmente a gente percebe como algo complicado, como algo difícil, como as nossas dores, os nossos sofrimentos. E aí tanto os desafios que a gente vai tendo hoje em dia, no nosso dia a dia, quanto também as dores lá de trás, situações complicadas que a gente passou na nossa vida. Então, segue aqui comigo que eu acho que vai valer a pena e vou dar só um oi rapidinho aqui pro pessoal, já tá comentando. Oi, boa noite. Cláudio, Fabile, Cássia, Nesita, Luísa, Lide, um monte de gente aqui, que legal. Maria, Lourdes, Larissa, Cíntia, Eliane, Ana Bia, Shirley, Marcela, legal. Bom, gente, então, olha, a Cíntia está comentando aqui, você não faz ideia de quanto que mudou minha forma de pensar nos conselhos, que mandou pelo WhatsApp. Que bom, Cíntia, fico muito feliz, Cleonice. Legal, gente. Então, e quem sabe a gente não abre no final também para perguntas, né, para responder algumas perguntas, principalmente se estiverem relacionadas ao tema, né? Mas depois, como esse conteúdo fica disponível, então vamos direto ao nosso tema de hoje. E primeiro, vou falar sobre o que a gente pode fazer para transformar as nossas dores em força. Eu quero saber até então, quero perguntar aqui, quem quer transformar as dores em força? Quem aqui quer, de repente, fazer essa reciclagem? Quem tem interesse em aprender a reciclar esse sofrimento, essas dores que às vezes a gente carrega e que nos machucam tanto em algo positivo, em algo que pode nos levar adiante? Aí vocês podem ir comentando aqui, tô achando legal, um monte de coração subindo aqui também. Mas primeiro eu quero falar do que talvez a gente não deva fazer, né? O que às vezes a gente faz e que em vez de nos ajudar, em vez de a gente transformar em algo positivo, acaba nos adoecendo, acaba virando algo complicado, às vezes acaba virando uma mágoa, acaba virando uma resistência, a gente acaba às vezes se fechando, né? Então, antes de falar o que a gente deve fazer para transformar de forma positiva a nossa dor, eu quero falar um pouquinho talvez do que a gente não deva fazer. E primeiro, é claro que eu não estou querendo me colocar de forma nenhuma aqui como dono da verdade, ou o que eu estou querendo trazer aqui como uma verdade absoluta, mas como ponto de reflexão, e aí, talvez na minha experiência como psicólogo, conversando com muita gente, o que eu acredito, e é claro, estudando também, mas principalmente aprendendo muito na relação com as pessoas que eu atendo, com os alunos e tudo mais. E aí, o que fizer sentido para você, ótimo, e o que não fizer, fique à vontade também de descartar, de refletir sobre o que eu estou trazendo aqui, né? É claro que e também a gente tem pouco tempo aqui relativamente pouco tempo em cada live, a ideia também não quer esgotar nenhum tema. Mas o que eu acredito que às vezes quando a gente faz, complica a situação. Uma delas, e que às vezes é muito comum, e às vezes até uma reação
muito instintiva nossa, é assim, eu passei por uma coisa, foi muito sofrido, uma coisa complicada, algo que me trouxe muita dor lá atrás. E aí, o que normalmente a gente faz? A gente tende a... Não, finge que não aconteceu. Finge que nada aconteceu, é só não tocar no assunto, não vamos falar mais sobre isso, vamos botar uma pedra em cima e tocar a vida. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso com alguma dor e com algum sofrimento lá de trás? O grande desafio é que quando a gente faz isso, por mais que pareça, e às vezes a gente até fala assim, não, isso eu já superei, botei uma pedra em cima, eu só não quero falar sobre isso, não consigo falar sobre isso, e às vezes se você me falar um pouco mais, parece que me dá um nó aqui, porque aquilo não foi resolvido, né? Então é como se a gente tivesse empurrado para dentro da gente mesmo e deixado trancado lá dentro da gente. Só que se essas dores, esse sofrimento ficasse quietinho lá trancado, realmente talvez poderia ser a melhor forma de lidar mesmo. É só a gente não mexer, não vamos falar, aquilo fica quietinho lá, a gente finge que não aconteceu e toca o barco e segue a nossa vida. O grande desafio é que aquilo não fica quietinho lá dentro. Esse é o grande desafio, isso não fica quietinho. É como se ficasse meio que fermentando dentro da gente. Né? Nas rodas de terapia comunitária, eu costumava, inicialmente, antes da gente abrir para as pessoas falarem, para compartilharem, eu trazia esse exemplo de, parece que os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles têm um quê de algo orgânico, né? Como se fosse uma comida. Quero perguntar para vocês aqui, se a gente pega uma comida e aí a gente coloca dentro de um cofre, tranca dentro de um cofre, dentro de um armário e bota, sei lá, fecha dentro de uma parede, bota cimento dentro e deixa muito escondido, o que vai acontecer com essa comida? Provavelmente essa comida vai estragar, vai azedar, vai estragar, né? Como diz o grande criador da terapia comunitária, o professor Adalberto Barreto, ele fala que tudo o que guarda azeda, o que azeda estoura e o que estoura fede. Então, quando a gente às vezes vai querendo guardar e trancar, por mais trancado, por mais escondido que fique esses sentimentos, isso tende a azedar, estourar e feder, né? Claro que de uma forma simbólica, mas é como se os nossos sentimentos tivesse esse quê de orgânico, né? Ou às vezes, imagina, se a gente pega uma comida, bota dentro de um saco plástico, um saco de mercado, e deixa guardadinho ali no canto da nossa sala, da nossa casa, o que vai acontecer? Essa comida vai fermentar, vai estragar, daqui a pouco vai vir bicho, daqui a pouco vai estar um fedor danado, daqui a pouco a gente não consegue nem ficar no mesmo ambiente ali da onde está aquele saco ali, né? Então, talvez esse é o grande desafio, talvez esse seja uma grande reflexão, porque normalmente é o que a gente tende a fazer, é uma reação primeira, só que aquilo fica nos adoecendo, né? Já viram falar, nossa, aquela pessoa tá azeda, né? Às vezes tem alguma emoção, alguma coisa que tá azedando ali, né? Às vezes a gente vai engolindo um monte de sapos ao longo da nossa vida, imagina um monte de sapo azedando dentro da gente, né? Então, talvez como fala, né? Às vezes a gente vai guardando e aquilo vai virando uma mágoa, né? Uma mágoa seria o que? Uma má água, né? Como se fosse uma água parada. A água, ela é vida, né? O nosso corpo é mais de 70% constituído de água. A água é o que traz a vida para a natureza, para o nosso planeta. Mas a água, quando fica parada, traz bicho, ela apodrece, dá dengue, né? Então, ou seja, não adianta a gente, às vezes, só ficar guardado e deixar aquilo trancado dentro da gente, né? Então tá bom, Pedro, você já falou o que a gente não deve fazer, então me fala o que a gente deve fazer, né? Já deu até uma agonia, deu essa sensação de, meu Deus, eu tô com uns sapos azedando dentro de mim e eu não quero isso e eu também não quero isso para vocês. Então, vamos falar no como é que a gente faz para transformar isso, como é que a gente faz para transformar esses sentimentos, essa comida, como é que a gente faz para reciclar isso, porque se ao mesmo tempo, quando tá parado, quando tá trancado, isso nos faz mal, isso apodrece, isso nos adoece, isso começa a trazer um monte de adoecimentos pra gente, tanto físicos quanto emocionais. Por outro lado, eu acredito que isso tem um potencial muito grande. Então não é uma coisa só de a gente jogar fora.
É uma coisa que é possível de se aproveitar. Por isso que eu gosto muito desse termo da reciclagem. E por isso que esse, na verdade, é o grande tema da nossa conversa de hoje. Mas antes de falar, então, o que a gente deve fazer, eu quero também contar uma historinha. Na verdade, é uma reflexão que, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma reflexão do que acontece com as ostras. Né? A ostra está lá embaixo, lá no fundo do mar, e, de repente, às vezes entra um grãozinho de areia. A ostra está lá, ela está dentro daquela concha lá, né? Mas ela está viva ali dentro. E às vezes entra um grãozinho de areia dentro da ostra. E quando entra um grãozinho de areia ali dentro da ostra, meio que um objeto estranho, aquele grãozinho de areia começa a ferir a ostra. Aquilo ali começa a machucar a ostra. Então começa, se a gente fosse fazer uma analogia, começa a gerar uma dor, um sofrimento ali para a ostra. E aí o que a ostra faz? Ela vai criando uma substância e ela vai envolvendo aquele objeto estranho numa substância que ela mesma vai criando, né? Então é como se fosse para ela resolver aquela ferida daquele objeto estranho que está ali dentro da ostra ferindo, ela vai criando e vai envolvendo esse objeto estranho com uma substância que ela vai criando. E aí, de repente, as pessoas vão lá, debaixo do mar, pegam as ostras e algumas delas, quando abrem, o que eles encontram ali dentro? Eles encontram umas pérolas, né? Então, nessa analogia, nessa ideia de que a ostra que não foi ferida não produz pérolas. E, por outro lado, a ostra que foi ferida, então, produz as pérolas. Né? E é nessa ideia de que, às vezes, a gente tem um potencial e uma capacidade de produzir grandes pérolas a partir das nossas feridas. A gente tem uma capacidade de produzir coisas muito positivas a partir dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Então, numa ideia de que não é algo a ser descartado, a ser jogado fora, mas talvez a ser trabalhado. Se, por outro lado, a ostra não produzisse essa camada, aquele objeto podia ficar ferindo, talvez até matando a ostra ali. Então, talvez com essa historinha da ostra, a gente pode pensar quantas pérolas, inclusive, a gente já tem. Às vezes a gente, sem perceber, a sensibilidade para algumas questões, às vezes alguma coisa, nossas habilidades, às vezes as nossas competências vieram, inclusive, das carências que a gente teve lá atrás, das dificuldades que a gente teve lá atrás e das dores que a gente passou lá atrás. Mas a gente vai fazendo isso meio que no automático. Agora, quando a gente percebe o potencial disso, quando a gente faz de uma forma consciente, quando a gente vai trabalhando e percebendo e tomando consciência de que as nossas feridas se tornam pérolas ou podem se tornar grandes pérolas, a gente começa a olhar diferente. A gente começa a olhar diferentemente para aquilo que a gente passou. E essa talvez seja algo importante para essa transformação, algo muito importante para essa reciclagem, digamos assim. A gente entender e perceber que às vezes a gente já tem até grandes pérolas, ou a gente tem muitas pérolas em potencial a serem desenvolvidas, dependendo de como é que a gente vai lidar com as nossas feridas, de como é que a gente vai lidar com as nossas dores. E esse talvez então seja aqui o nosso desafio, né? Pegando esse exemplo que eu falei da comida. Se a gente pega uma comida e deixa num saco plástico fechado, aquilo ali vai fermentando, né? Agora, por outro lado, se a gente pega essa mesma comida e coloca de repente na terra, coloca com folha, junta com a terra ali, de repente na terra de repente vai começar a vir minhocas, e aí vai ter uma reação química diferente da fermentação, e de repente aquela mesma comida ali pode se tornar um ótimo adubo, né? Então pode se tornar um ótimo adubo que vai ser muito positivo depois para eu colocar nas plantas, para ser alimento das plantas ali, né? Então, talvez nessa mesma ideia são os nossos desafios, nessa mesma ideia podem ser as nossas dores e as nossas dificuldades, né? Se eu falei que não é bom aguardar, então já dá para a gente até imaginar o que pode ser positivo, né? De repente é o oposto do não falar. Às vezes a gente conseguir
colocar para fora, compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Claro que encontrando um espaço onde a gente se sinta à vontade, um espaço onde a gente não se sinta julgado, onde a gente não se sinta condenado, onde a gente tem um acolhimento. Algo muito positivo a gente colocar para fora. Ao colocar para fora e compartilhar num ambiente onde a gente se sinta seguro, onde a gente se sinta acolhido, é uma forma da gente não deixar essas coisas azedando dentro da gente, Inclusive, no final aqui da nossa live, do nosso Fala Ansiedade, eu vou colocar, inclusive, uma possibilidade de algo que a gente vai começar aí na semana que vem, Então, para quem está acompanhando agora, eu sei que, claro, que essas lives elas vão ficando, mas se você está por agora ainda, final de 2019, hoje dia 26 de 2019, na semana que vem, a gente vai começar uma atividade que pode auxiliar muito. Mas não quero falar disso agora, eu quero trazer um conteúdo do que a gente pode fazer, Então, um primeiro ponto é a gente encontrar, às vezes, um ambiente, uma pessoa, de algo que a gente consiga compartilhar. E o que acontece? Às vezes, a gente já passou por uma situação onde a gente foi falar alguma coisa para alguém, e aí aquilo foi mal interpretado, ou às vezes aquilo virou uma fofoca, ou a gente falou e a pessoa falou para outra pessoa, ou ela usou aquilo ali contra a gente mesmo, e aí a gente falou, ai meu Deus, agora que eu nunca mais falo nada para ninguém, e agora que eu vou me fechar mesmo e vou engolir, e aí de repente eu me travo e me tranco, Então às vezes isso acontece muito. Então esse é um desafio de que também, às vezes, a sensação é que eu não quero falar, às vezes as pessoas vão me julgar ou vão achar que é um sinal de fraqueza, eu não quero falar do que eu passei, às vezes eu tenho vergonha do que eu sofri, das dores que eu sofri. Só que aquilo ali, sem que eu perceba, fica me atrapalhando, fica ali me trazendo sofrimento, me adoecendo, fazendo com que eu não consiga viver a minha vida com maior qualidade, com maior felicidade, com maior paz, que eu tenho certeza que a gente merece viver, Um outro ponto, e talvez um outro elemento aí muito importante dessa reciclagem, digamos assim, é o que a gente chama, e aí a gente faz muito isso na terapia, nos processos terapêuticos, que é o que a gente chama da ressignificação. Ou seja, é quando a gente dá outros significados para aquilo que aconteceu. Então, um grande desafio é a gente conseguir dar outros significados para aquilo que aconteceu com a gente mesmo. É claro que a gente, às vezes a gente tendo um apoio de um profissional, de um grupo, isso facilita, mas ao mesmo tempo a gente conversando aqui pode ser algo que pode ajudar também. Porque o que acontece? A gente nunca reage diretamente ao que aconteceu. Às vezes a gente acha que aconteceu alguma coisa e já vem uma reação direta. Mas na verdade, tem sempre algo entre o que aconteceu, o fato, e como é que a gente está reagindo, que é o significado que a gente dá, é o sentido que a gente dá para aquilo que aconteceu. E às vezes aconteceu uma coisa complicada lá atrás, de repente uma situação difícil que a gente passou na nossa vida, e a sensação que dá, o significado que a gente traz, às vezes é que a gente deve ter merecido isso, ou tudo acontece, tudo dá errado comigo, ou às vezes, sei lá, a gente vai começando a dar significados e sentidos que me colocam para baixo. E ao mesmo tempo, se eu consigo perceber e dar outros significados para o que aconteceu comigo, o mesmo fato, de repente, me transforma. Eu falei que queria trazer uma outra historinha, então vou falar uma outra historinha rapidinho aqui, que tinham duas pessoas, Primeiro foram entrevistar um cara que ele era muito bem sucedido, uma pessoa que teve muito sucesso financeiro, emocional, familiar, Então uma pessoa que teve muito sucesso, e foram perguntar para ela, vem cá, o que foi que você fez, o que você acha que aconteceu na sua vida para você ter tido tanto sucesso? E aí ele respondeu, bom, na verdade eu vim de uma origem muito pobre em todos os sentidos, então minha família era muito complicada, então eu nunca tive apoio
de ninguém. Então eu percebi desde muito cedo que eu tinha que me virar, eu tinha que correr atrás. Se eu quisesse alguma coisa para mim, para minha vida, eu tinha que me virar. Então desde muito cedo eu comecei a me virar, e aí fui focando, estudei, trabalhei, fui construindo, e aí hoje eu tenho essa vida e consegui construir a minha família, a vida que eu tenho hoje, né? Então o que eu acredito que mais contribuiu para o sucesso que eu tenho hoje foi a origem difícil da onde eu vim. E aí, ok, parabéns, então, obrigado. E aí depois foram conversar com uma pessoa que estava numa condição muito difícil, materialmente, emocionalmente, e em termos de relacionamento também. E aí foram perguntar para ela, vem cá, primeiro sinto muito pela sua situação que você está passando, muito complicada, mas me diz uma coisa, o que você acha que mais contribuiu para você estar na situação que você está, nesse sofrimento todo que você está passando? E ele falou, com certeza eu tô assim porque eu vim numa família sem condição nenhuma, minha família era muito complicada, então nunca tive apoio nenhum, nunca tive ajuda nenhuma, então eu nunca consegui fazer nada na minha vida e hoje, infelizmente, eu tô nessa situação. Então é claro que essa é uma historinha para ilustrar uma ideia, mas com certeza a gente conhece pessoas que às vezes tiveram um grande sucesso vindo de uma situação muito complicada. E a gente também conhece, claro, pessoas que estão numa situação muito complicada, que vieram de uma situação muito complicada, mas a gente também, com certeza, conhece pessoas que ficaram numa situação muito complicada, mesmo tendo uma origem com muitos recursos, e também, enfim, mas, ou seja, essas duas pessoas, elas tiveram uma mesma origem. Só que o que fez a diferença é o que significado que elas deram. Uma deu o significado de que, bom, se eu comecei de uma forma complicada, eu vou ter que correr muito atrás, eu vou ter que dar o meu melhor. E ele foi e conseguiu. O outro talvez deu um significado de que, bom, se eu vim dessa situação tão difícil, eu não tenho o que fazer e aí eu vou acaba me afundando, né? Então, seja, talvez essa historinha é mais para ilustrar essa ideia de que às vezes não é tanto o que aconteceu com a gente, né? Mas o que a gente fez ou faz do que aconteceu com a gente. Então, talvez, pensando nisso, né, e até já falei aqui em outras conversas, gente, rapidinho aqui, eu vou só desativar rapidinho os comentários aqui para que a gente consiga concentrar e eu consigo concentrar também, daqui a pouquinho eu abro e aí a gente pode conversar melhor. Mas, então, eu já falei até em uma outra live aqui, que é a lei dos 90-10. Né? Como é que é essa lei dos 90-10? A lei dos 90-10 diz que 10% é o que acontece com a gente, né? Então 10% é o que acontece com a gente, e 90% é o que a gente faz do que acontece com a gente. Né? Então, talvez um ponto que tem a ver com essa historinha e com o que eu estou querendo colocar aqui, com esse processo do que a gente pode ressignificar, ou seja, dar outros significados para as situações que aconteceram na nossa vida, é justamente o que a gente vai fazer com o que acontece com a gente. Né? E se eu começo a perceber, e se eu começo a olhar diferente para as situações que aconteceram na nossa vida, ou na minha vida, se eu começo a perceber que de repente aquilo que eu queria esconder de todo mundo, aquilo que eu não queria nem lembrar, aquilo que se alguém toca no assunto, eu já começo a meio que passar mal, eu já começo a me sentir muito mal. Se eu começo a pensar que existe naquelas mesmas situações um grande potencial, que às vezes eu não estava enxergando, eu começo já a olhar de forma diferente para aquilo ali. Né? E começo a olhar de forma diferente e às vezes perceber e me perguntar perguntas que podem me ajudar a fazer esse processo de reciclagem. E é isso que eu queria trazer também como uma estratégia. O Tony Robbins, né, talvez um dos mais famosos que trabalham com desenvolvimento pessoal americano, tem filme no Netflix, conduz aí seminários há muitos anos
pelo mundo americano. Eu tive uma oportunidade de, alguns anos atrás, fazer um seminário com ele lá nos Estados Unidos, foi muito positivo. No final a gente andou em cima de brasa, enfim, mas um cara super bacana. Ele fala que às vezes o desafio que a gente tem a ver com a qualidade das perguntas que a gente está se fazendo. E dependendo das perguntas que a gente se faz, a gente busca uma resposta. Então, se eu fico fazendo perguntas que me deixam para baixo, eu vou me dar respostas que vão me deixando cada vez mais para baixo e cada vez mais sofrendo e aumentando a minha dor. Né? Por exemplo, e por que tudo de ruim acontece comigo? E aí eu fico me perguntando isso e eu vou me dando umas respostas. Porque você é muito burro, ou porque você é incompetente, ou porque... ou seja, por que eu nunca consigo emagrecer? Porque você come que nem um maluco. Ou por que eu não consigo encontrar alguém bacana? Porque você não presta, né? Ou seja, eu fico me fazendo perguntas de baixa qualidade e aí eu fico me dando respostas de muito baixa qualidade também, e isso fica me fazendo me sentir cada vez pior. E isso fica fazendo com que as minhas dores vão não só fazendo esse processo de reciclagem, me trazendo força, mas me enfraquecendo, me adoecendo, me deixando cada vez pior. Agora, se eu consigo mudar a qualidade das perguntas que eu me faço, eu consigo me dar melhores respostas. Então, uma grande estratégia para a gente fazer esse processo de ressignificação é perguntar: diante desse sofrimento ou dessa dor, o que eu aprendi com essa dor? O que eu aprendi com esse sofrimento? Se eu tivesse agora se eu quisesse, ou se eu tivesse muito que tirar um aprendizado, ou tirar algo de positivo dessa experiência desafiadora, complicada e sofrida que eu passei, o que eu tiraria de positivo? O que eu tiraria de aprendizado? E quando a gente vai se fazendo esse tipo de perguntas, a gente vai conseguindo fazer esse processo de transformação. E como eu falei, às vezes a gente já fez isso e nem sabe, e às vezes a gente está ao passo de fazer isso. Por exemplo, às vezes eu passei na minha infância e na minha família por situações de grande injustiça. Então eu sofri muito por grande injustiça, às vezes fui julgado, fui de alguma forma muito injustiçado, às vezes por um contexto da minha família, por um contexto fora. E às vezes sem eu perceber, quando eu vejo alguma coisa acontecendo, quando eu vejo alguma injustiça, eu vou lá e corro atrás e não deixo acontecer. Eu de alguma forma me sinto muito bem quando eu promovo a justiça, quando eu consigo auxiliar as pessoas a equilibrar bem as coisas, e de alguma forma geral é uma habilidade que eu tenho que eu não sei nem de onde vem. Às vezes a gente fala, nossa, é um dom que eu tenho, mas esse dom talvez ele foi desenvolvido através de uma ferida, de um sofrimento. Às vezes a minha dor foi a dor da solidão, às vezes eu era uma criança que ficava muito sozinha, uma criança que, sei lá, de repente por algum motivo ou outro não tinha amigos, não tinha relação ali, não tinha outros parentes, ficava muito sozinho. E aí eu não sei por que eu me sinto tão bem quando eu consigo integrar as pessoas, quando eu sou uma pessoa que de repente se eu vejo alguém sentado num canto sozinho, eu vou lá e converso com ela, e às vezes é uma habilidade natural que eu tenho de integração, de promover, de juntar as pessoas, e aquilo me faz também, me traz um prazer, que é quase como se eu tivesse eu faço para o outro, mas parece que eu estou fazendo para mim. E às vezes essa minha habilidade, que eu também acho que foi um dom, que de repente eu nasci com ela, veio às vezes através da minha dor, às vezes através do meu sofrimento. Quantas pessoas a gente vê que de repente passaram por grandes necessidades materiais, e de repente ela tem um prazer em auxiliar, em ajudar, em de repente cuidar às vezes de pessoas que estão também passando por uma grande necessidade, e aquilo ali dá um prazer que a pessoa também não sabe de onde vem. E muitas vezes vieram dessas grandes dores, dessas grandes feridas. Então, talvez uma pergunta que a gente possa se fazer é: qual que é a pérola que eu posso tirar das minhas feridas? Que pérola ainda que está em construção e que às vezes, se eu puder parar um pouquinho para pensar, eu posso transformar e tirar ali daquela minha dor, daquele meu sofrimento. Eu estava fazendo aqui uma enquete, uma pergunta que o pessoal ainda está comentando, e muita gente está trazendo também
a questão da ansiedade, né? A questão da ansiedade sendo como uma grande dor. Uma coisa que eu falo muito no consultório, enfim, outras possibilidades que eu tenho de conversar com as pessoas é que normalmente as pessoas procuram a terapia, procuram algum processo, né, de autoconhecimento, mas procuram a terapia no momento de uma grande crise, no momento de uma grande dor, de um grande sofrimento. Mas o que eu gosto de comentar muito é que às vezes nesse momento de grande dor, nesse momento de grande sofrimento, nesse momento de crise, existe um grande potencial. Normalmente eles estão escondidos, né? Existem grandes oportunidades ali escondidas e que quando a gente começa a olhar e mudar o nosso olhar e pensar, nossa, cadê essa oportunidade escondida? A gente começa a buscar e aí a gente percebe isso, né? Muita gente às vezes chega para resolver um problema e depois que resolve esse problema começa a perceber que ele teve vários outros ganhos que eu nem fui buscar, mas eu ganhei meio que de bônus, de brinde, né? Às vezes eu tava sei lá, de repente eu tava com muita dor no estômago, fui no médico, o médico falou, olha, isso é uma questão emocional. Aí eu vou para terapia, eu quero resolver minha dor de estômago. Eu quero resolver aquela minha azia, ou eu fui resolver a minha insônia, né? Ou eu fui resolver o meu ranger de dentes, ou aquele aperto no peito, eu fui resolver, sei lá, de repente uma crise de ansiedade. Então eu só fui lá porque eu só queria chegar e falar, eu só quero me livrar dessa crise, eu só quero me livrar dessa dor nas costas, enfim, todos esses sintomas físicos e emocionais que a ansiedade traz. Mas quando eu começo a conversar, quando eu começo a me conhecer melhor, quando eu começo a colocar para fora todas essas dores, esses sentimentos, essas comidas, né, essas emoções que já estavam azedando dentro de mim, começo a me entender melhor, me aceitar melhor, eu começo não só assim, resolver a minha dor, resolver os meus sintomas físicos e emocionais, mas eu começo a ter um ganho de qualidade de vida muito maior. Parece que minha relação comigo mesmo está muito melhor. Parece que eu tirei aquele piano que eu estava carregando nas costas. Parece que agora eu estou conseguindo me relacionar melhor com as pessoas, porque eu estou conseguindo me relacionar melhor comigo mesmo. E às vezes, se não fosse por aquele momento difícil, eu não teria feito essa transformação toda. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas comentando que, nossa, aquilo que eu passei, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Aquela crise que eu passei, aquela dor que eu passei, aquele sofrimento que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas se não fosse aquilo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria feito as mudanças necessárias na minha vida, sejam mudanças externas, eu mudei coisas fora da minha vida, ou mudanças de dentro de mim. E hoje eu me sinto muito melhor, muito mais feliz, muito mais realizado, inclusive antes de ter aquela dor, antes de ter aquela crise, antes de ter aquele problema, né? Ou seja, aquilo me levou a uma mudança, uma transformação que foi muito importante, né? Então, como eu disse, existe um grande potencial ali nas nossas dores, né? E às vezes existe uma grande pergunta, e eu quero fazer uma grande pergunta para vocês, até para depois a gente abrir aqui e ouvir alguns comentários, e se vocês tiverem alguma pergunta também. Mas o que a gente tem feito do nosso sofrimento? O que você tem feito do seu sofrimento, da sua dor? Tem só sofrido? Tem trancado lá dentro de você? Só tem se adoecido com esse sofrimento, com essas dores, com a sua mágoa? Ou tem se utilizado disso para crescer? Ou tem se utilizado disso para se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais sensível, se tornar uma pessoa mais empática à dor do outro, se tornar uma pessoa mais forte, mais capaz de enfrentar os próximos desafios da vida? Quando a gente vai, por exemplo, se a gente quer malhar e a gente quer ir para uma academia, o que acontece é que a gente coloca um peso ali e a gente vai levantando, né? E quanto mais a gente vai levantando, a gente vai aumentando o peso, ou seja, eu vou ficando mais forte e mais capaz de levantar mais peso. Ou seja, aquele peso, aquela dificuldade, aquela dor, ela pode ser uma resistência que está me ajudando a me tornar uma pessoa mais forte. Não que a gente tenha que achar bom de estar sofrendo, que a gente acha que a gente mereça sofrer, ou que a vida é só sofrimento, mas quando a gente muda o nosso olhar, e a gente muda as nossas perguntas, e a gente começa a dar outros significados para aquilo que aconteceu na nossa vida,
aquela mesma coisa que estava pesando e nos adoecendo pode ser algo que nos deixe mais forte. E às vezes aquele problema que parece que ia nos afundar é exatamente aquilo que de repente está trazendo ainda mais força e mais capacidade de resolver os nossos desafios, de superação, capacidade de crescer, capacidade de contribuir. Quantas e quantas pessoas, seja nos cursos que eu já fiz, nas formações que eu já fiz, que a gente vai compartilhar, e as pessoas trazem histórias tão desafiadoras, que passaram por situações tão difíceis, que quando a gente ouve, a gente, nossa, eu acho que eu não daria conta. E aí você vê essa pessoa transformar isso tudo numa sensibilidade, numa capacidade de ajudar as outras pessoas, e que de alguma forma isso nos impressiona, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, por que será que há tanto sofrimento e tanta dor no mundo? E ao mesmo tempo, se a gente consegue transformar isso nos dar um sentido de que às vezes a gente pode também crescer a partir da dor, a gente pode também aprender a partir da dor. O último post que eu coloquei aqui, né, que é uma frase de que a dor passa quando a gente tira uma lição, ou seja, quando a gente aprende alguma coisa. Outro dia eu estava falando, né, que às vezes a nossa ansiedade, a nossa dor, o nosso sofrimento talvez seja uma grande professora. E às vezes, como uma grande professora, o que acontece, né? Se a gente passa o ano e a gente aprende, a gente passa de ano, né? E a gente vai para um outro ano. Agora, o que acontece se de repente a gente passa o ano e a gente não aprende nada? O que uma boa professora faz se a gente passar o ano inteiro sem aprender nada? O que acontece no ano seguinte? Provavelmente a gente vai ter que repetir a série, né? A gente vai ter que repetir aquilo de novo. Muitas das coisas às vezes ficam se repetindo na nossa vida, né? A gente fica, nossa, parece que eu joguei pedra na cruz, eu encontro uma pessoa, de repente eu me lembro dela e vem um outro pior ainda, vem um outro igual. Às vezes eu tenho uma situação e de repente aquilo se repete de novo e parece que era a mesma coisa que às vezes minha mãe e meu pai sofriam lá em casa, né? Ou seja, enquanto a gente não aprende uma lição, enquanto a gente não se fortalece, enquanto a gente não compreende aquilo que de repente até a nossa vida, o nosso sofrimento, a nossa ansiedade está querendo nos ensinar, a gente vai repetindo de ano, né? Por outro lado, quando a gente aprende, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo e a gente vai ali ascendendo na nossa escola da vida, né? Bom, gente, então aí já passando aí um bom tempo, deixa eu abrir de novo aqui. Vocês me desculpem até terem fechado aqui os comentários, mas que eu confesso que eu estava me desconcentrando aqui, né? E eu não sei se isso estava acontecendo com vocês também. E aí agora se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade aqui para fazer. E eu queria então disponibilizar, eu já falei na live passada, que nessa questão, nessa época do final do ano, que eu sei que é uma época que, como eu já falei, pode ser muito alegre, muito bacana para muita gente. Às vezes é uma época desafiadora. Se você não viu ou não assistiu a última live, né, eu falei sobre como lidar com esses sofrimentos de final do ano. Então, eu estou disponibilizando alguns atendimentos de forma individual, principalmente porque nessa época agora muita gente sai de férias e eu estou disponibilizando alguns horários, né, de um atendimento individual, principalmente num pacote, num valor especial também, para um atendimento breve, para uma conversa, para um processo que pelo menos pode te ajudar, se é o seu caso, de esse final de ano às vezes está sendo complicado. E algo muito bacana também que a gente vai começar na semana que vem, é um grupo de apoio que vai durar 21 dias, como se fosse um desafio de 21 dias, mas que seja um grupo de apoio também, onde eu vou passar exercícios, técnicas, onde a gente vai poder se sentir à vontade, ser um espaço seguro de compartilhar os nossos desafios, né, de compartilhar as nossas dificuldades, de perceber que não é só a gente que está sofrendo. A gente, domingo passado, a gente encerrou o nosso último desafio, foi algo muito positivo, foi algo muito bacana, onde a gente pôde crescer junto, onde a gente pôde fortalecer nossos vínculos, onde a gente pôde se conhecer melhor. E aí tem vários exercícios, várias atividades, onde eu vou podendo acompanhar mais de perto. Então já estou conversando com algumas pessoas, então já tem alguns interessados. Não vai ser um grupo muito grande, para que a gente tenha ali um número de pessoas onde a gente possa partilhar, onde a gente possa trocar, onde eu possa estar dando uma atenção
mais próxima, então é algo muito positivo também, tanto para os atendimentos individuais quanto para o grupo. É importante você falar comigo aqui em inbox, eu não vou falar sobre a questão de valores e de nada, mas é só vir falar comigo, como algumas pessoas já estão vindo falar, e a gente vai começar isso na semana que vem, né? Bom, então a Vivian está comentando aqui, né, que 2019 tem sido um ano muito desafiador. A Souza está perguntando como melhorar a falta de ar da ansiedade. Marilana, né? Bom, Marilana, essa questão da falta de ar é algo que acontece muito e normalmente tem duas razões, né? Eu até no episódio retrasado eu falei sobre algumas técnicas de alívio da ansiedade. Uma delas eu passei uma respiração. Então essa respiração ela ajuda muito a aliviar essa falta de ar. Então vale a pena você voltar lá no meu YouTube, você encontra, é só você vir aqui no meu perfil, tem aquele Linktree, você clica ali e aí tem no YouTube, então você pode assistir. Eu coloquei um pedacinho só passando esse exercício da respiração, que é a respiração 336, então essa respiração ajuda muito. Às vezes a gente, na hora que começa a ficar muito agoniado ali com a ansiedade, a gente começa a fazer uma hiperventilação, então começa a ficar puxando o ar e isso vai meio que dando essa sensação de falta de ar. Uma outra coisa que acontece é que a gente vai ficando muito tenso e vai enrijecendo toda essa área aqui, então eu também fico fazendo uma respiração muito curtinha. Então às vezes fazer um alongamento, fazer uma respiração mais profunda, segurar o ar e soltando devagar, isso vai me ajudando muito a trabalhar essa questão da falta de ar, né? Mas é muito importante eu entender os sintomas, fazer alguma coisa para diminuir os sintomas, mas principalmente trabalhar as causas, né? Porque enquanto eu não trabalho as causas, eu fico lutando com os sintomas. Quando eu trabalho as causas, eu vou resolvendo a minha ansiedade de dentro para fora e aí naturalmente os sintomas vão diminuindo e vão passando. Legal, a Vivian falou que será aprovada para o próximo ano. Que bom, Vivian. A Vivi perguntou aqui se a ansiedade tem cura. Oi, Vivi. Tem sim. Esse é um tema polêmico. Muita gente fala que, não, isso não tem cura. Meu médico falou que não tem cura. Isso só tem que ser administrado, né? E aí, primeiro que a ansiedade ela é uma emoção natural. É uma emoção que serve para nos preservar, assim como o medo. Se a gente falar assim, o medo tem cura? Tem um medo que está me paralisando, um medo que está me gerando às vezes um pânico, um medo que está me fazendo não conseguir sair de casa, tem cura sim. Claro que um certo grau de medo é uma coisa que vai me proteger, né? Se a pessoa não tem medo de nada, às vezes é difícil até que ela sobreviva. A ansiedade da mesma forma. Uma ansiedade que está me adoecendo, eu já estou com transtorno de ansiedade, com crise de ansiedade, com sintomas físicos e emocionais, tem cura sim, contanto que eu trabalhe as causas. E quando a gente ouve muitas vezes, né, o médico falando, não tem cura, porque se eu ficar só tomando remédio para ansiedade, aí provavelmente não vai curar. O que acontece se eu só tomo remédio? Eu tomo remédio, alivia. E aí se eu tiro o remédio, aquilo volta e às vezes volta e mais um tanto. Então, se eu for só acreditar que eu vou resolver com remédio, aí infelizmente eu vou ficar tomando remédio por 1, por 2, por 5, por 10 anos e não vai me curar. E eu falo, aí depois eu vou falar, a ansiedade não tem cura. Eu já tomo remédio há 10 anos e não curei. É porque a ansiedade e os transtornos de ansiedade são adoecimentos emocionais. Então, se eu não trabalhar minhas emoções, se eu não fizer um aprofundamento dentro de mim, se eu não trabalhar essas questões que tem a ver com minhas histórias de vida, com questões da minha área da minha vida, questões às vezes familiares, questões às vezes lá de trás da minha infância, se eu não fizer esse trabalho de ressignificação, aí eu vou ter que conviver com aquilo ali o tempo inteiro. E infelizmente é o que acontece com muita gente, né? É como se a gente tivesse que ficar sempre controlando, porque eu não trabalho profundamente. Agora, se você trabalha profundamente, eu posso garantir, porque eu já cansei de ver isso com as pessoas que eu atendo, né? Eu já cansei de ver isso com as pessoas que eu pude ter algum tipo de contato com o trabalho, né? Trabalhando de alguma forma, e se a gente foca no sintoma, se eu for trabalhar o meu sintoma, eu tenho um alívio. Se eu foco nas causas, eu me curo. Então, eu até me alonguei aqui, porque com certeza é uma dúvida de muita gente, é um tema polêmico, é um tema que aí muita gente começa a falar, não tem cura não, então as pessoas começam a ficar desesperançosas, acreditando que não tem uma saída, e às vezes não buscaram
uma saída que de verdade vai resolver, que é trabalhar de dentro para fora e não às vezes eu ficar remediando, não às vezes só ficar ali tentando controlar com remédio, ou às vezes controlar os sintomas que eu tô tendo, né? Por exemplo, eu tô tendo muita dor de estômago da ansiedade, aí eu fico tomando remédio pro estômago, só que aí aquilo ali, se eu paro de tomar, aquilo volta, né? Ou às vezes minha ansiedade está me gerando uma insônia muito grande, aí eu fico tomando remédio para dormir. Remédio para dormir com certeza não vai resolver, porque se eu paro de tomar, a insônia volta, porque eu não estou resolvendo o que está me causando a minha insônia, se eu não trabalho o que está me causando a minha insônia, as minhas dores, as dores do meu estômago e todos esses sintomas, aí eu fico convivendo com aquilo e isso às vezes tende inclusive a ir piorando, infelizmente, né? Mas se a gente trabalha as causas, tem saída sim, tem cura sim. Bom, gente, é isso que você falou, da gente fazer perguntas pra gente mesmo e a gente mesmo responder. Quando eu tô deprimido, eu me sinto assim. É, Maria, isso acontece, né? Às vezes a gente não tá bem e às vezes a gente fica fazendo algumas perguntas que parece que vão nos deixando ainda mais para baixo, né? Esse talvez seja um dos grandes desafios, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhando, e é o que a gente vai trabalhar lá no grupo, a gente tem duas frentes, né? Uma que às vezes é pra gente ir aprofundando na nossa história de vida, para a gente ir ressignificando, às vezes para a gente entender esses processos inconscientes, coisas que a gente vai fazendo sem nem perceber, às vezes a gente vai se fechando, né, aquelas feridas que a gente não cura, e aí aquilo ali vai sendo complicado. E uma outra parte importante é o que a gente está pensando, o que a gente está imaginando na nossa cabeça, porque às vezes muito do nosso sofrimento, muito da nossa ansiedade, muito dos nossos processos depressivos tem a ver com aquilo que a gente fica se repetindo, que a gente fica imaginando e que a gente fica cultivando ali dentro da gente. Então é como se a gente precisasse entender o que a gente está fazendo o oposto de uma forma consciente, até ir desconstruindo isso que a gente está fazendo, que está nos adoecendo, para a gente colocando e substituindo no lugar algo que nos fortaleça, algo que faça com que a gente use a parte complicada, mas de uma forma positiva, com perguntas fortalecedoras, tirando aprendizados, se falando algo que nos fortaleça, que nos empodere, né? Como fazemos para tirar uma mágoa do coração? Bom, F poderosa, né? Bom, poderosa. Primeiro de tudo é você saber que é possível. Saber que é possível é um primeiro caminho. Se a gente acha que alguma coisa é impossível, a gente nem tenta, né? Então, saber que é possível é algo que é um caminho. Às vezes, uma mágoa pode ter a ver com uma coisa que fizeram com a gente, né? Então, fizeram alguma coisa com a gente que a gente sofreu muito, aquilo nos magoou muito. Então, um início, às vezes, é um desejo, de repente, da gente trazer, às vezes, um perdão. A gente fica achando que perdoar é para o outro, mas o perdoar é muito mais para a gente do que para o outro. Quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse o veneno e esperasse que o outro morresse, né? Então, trabalhar essa questão da gente ir diluindo isso, da gente conseguindo perdoar, da gente primeiro querer perdoar, para depois a gente ir trabalhando isso, para depois a gente pensar o que aprendizado que eu posso tirar dessa situação. Será que às vezes alguém fez alguma coisa muito ruim com a gente fica reproduzindo isso com a gente mesmo? Então, é possível tirar uma mágoa. O grande desafio é você perceber que é possível, você pensar se de repente há uma questão aí de trabalhar algo no nível do perdão, né? Do perdão, às vezes, é se livrar de uma dor, é trazer uma compreensão. Trazer uma compreensão, quando eu compreendo alguma coisa, eu tendo a não julgar. Às vezes eu posso pensar que aquela pessoa, talvez por pior que ela me fez, talvez na situação que ela estava, com os recursos que ela tinha emocionais, com o que ela aprendeu na vida dela, no contexto que ela estava, talvez foi o melhor que ela pôde, e aí de alguma forma eu consigo ir compreendendo e diluindo isso e perdoando, né? Eu pelo menos acredito que quando a gente fere alguém, normalmente a gente também sai de alguma forma ferido, não tem como a gente fazer algo complicado para alguém sem com que a gente fique com algo complicado para a gente também. Então, um dos trabalhos tem a ver com essa questão do perdão, tá bom? Bom, gente, é isso, já estamos aí há bastante tempo, né? O André comentando aqui, mesmo com os remédios, estou tendo insônia, preciso então descobrir a causa, com certeza, André.
Esse é um grande desafio, mas também ele é muito possível. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem interesse, se vocês estiverem ouvindo aí em outro canal, a forma mais fácil de conversar comigo é pelo Instagram, então é Pedro Costa, _fala ansiedade. Se estiver acompanhando, assistindo, ouvindo aí pelo YouTube, Facebook, ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer. Eu tenho colocado muito conteúdo, feito as lives aqui, então quem está no Instagram, assiste primeiro e depois eu distribuo para essas outras redes. A gente já provavelmente deve ter uma próxima live aí, talvez até no final de semana. Como antes a gente só tinha uma por semana e era na quarta-feira. Agora a gente está tendo 2 por semana, então eu ainda estou tentando encaixar os horários, mas eu sempre aviso antes também aqui no Instagram, então é só você ficar de olho acompanhando o conteúdo e aí eu vou sempre avisando também quando a gente tem quando vai ser a próxima live, qual vai ser o tema da próxima live também. Gente, então é isso. Tudo de bom para vocês. Lembrando que quando a gente trata os sintomas, a gente tem um alívio. Quando a gente trata as causas, a gente consegue se curar. Tudo de bom para vocês e até a próxima.